Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Donos da bola no ar a partir de agora, quarta-feira, graças a Deus, o Campeonato Brasileiro está de volta. Muito bom, o Atlético encarando o Internacional no Independência, o Cruzeiro enfrentando o Furacão lá em Curitiba, mas não vamos perder tempo. Deixa eu dar um recado para você, daqui a pouco com os nossos intrépidos comentaristas, que aqui estão sempre sorridentes, felizes, fica branco para receber a sua mensagem e o recado de todos os dias. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, renda, circulação econômica aqui no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga, meu amigo. Falando em até quem não joga, vamos falar de quem joga hoje, que é o Galo, que recebe o Internacional. Estão todos no hotel assistindo a gente, jogadores do Atlético na concentração, não, deve estar lá na cidade do Galo, e os do Inter também no hotel assistindo a gente. Jogo logo mais no Horto, e dono do melhor ataque do Brasileirão, o Galo aposta na artilharia pesada. Simbora! Bola na rede do adversário. Ninguém colocou tantas neste Campeonato Brasileiro quanto o Atlético. O melhor ataque da competição soma 51 gols. Na temporada já são 90. 21 gols na temporada, 11 neste Brasileirão. O argentino Lucas Prato é o líder da artilharia alvinegra e quer melhorar esses números. A vezes há jogos que a gente não pode fazer gol e ficamos um pouco bravos porque las situaciones las tenemos, mas creo que lo más importante es eso, es tener una ofensiva que todos los juegos crea situaciones de gol. Si fuéramos un poco más efectivos, ainda estaríamos con un poco más de puntos, mas dá para melhorar muito e creio que podemos fazer no próximo jogo. E para melhorar nesta reta final, não dá para abrir mão de ninguém. O lateral Douglas Santos atuou na segunda-feira pela seleção olímpica na Arena da Amazônia e já se reapresentou com vontade de ajudar o ataque. A gente tem que se postar bem e ter uma boa qualidade para tocar a bola nos volantes, para achar tanto os laterais como os pontas para estar lançando essa bola para o Prato, ou até para o Thiago Ribeiro e o Luan fazer o gol, que é muito importante para a gente. O Atlético recebe o Internacional nesta quarta-feira, com a promessa de ir para cima do adversário e tentar se aproximar do líder Corinthians. Por aqui está todo mundo convidado a balançar as redes do adversário. A gente tem um time equilibrado e sabemos que todos somos importantes. Quando uno faz o gol, aparece Giovanni. Quando a gente não pode fazer gol, aparece a defensa que também faz gol em bola parada. Creo que amanhã hay que revalidar eso en casa y seguir cortando distancia, que es lo más importante. Muito bem, tá aí. Falando em artilharia pesada, começa com você, que é o nosso artilheiro aqui do programa. Ô, Du, falando em artilharia pesada. Não é não. E ontem destacávamos aqui a questão de uma defesa lenta. Falso não. Não é? Aí o Chico falou agora, ali no Jogo Aberto, que o Alisson na Libertadores se destacou a Libertadores toda, sempre ficando como o melhor em campo, está numa fase excepcional. Você acha que passa por isso? Ou seja, o Atlético pode tirar proveito dessa defesa mais lenta e de não ter o Alisson no gol hoje? Boa tarde, tudo bem, Edu? Boa tarde, Everton. Ídolo é o Cadu, eu não. Você chamou ele de ídolo e de artilheiro. Artilheiro eu sou, ídolo é o Cadu. Ô, Baby. Mas vem cá. Desculpa aí, Baby. Tá desculpado. Baby do papai. Pode tirar proveito do Alisson não jogar. É um baita desfalque pro Internacional, o Alisson. É um grande goleiro, tem se destacado esse ano, é goleiro da seleção brasileira. Você tá parecendo com ele. Tô parecendo com ele, ó. Então é um elogio, porque todo mundo fala que o cara é bonito. Mas você é bonito. Ainda bem que não tá parecido com o Valdívia, né? Com o Alisson é melhor. Mas falar que você é parecido com o Alisson é o essa questão da lentidão cantada. Essa questão da lentidão da zaga do Internacional, a zaga do Atlético também é meio lenta. Tem o Gemerson que tem velocidade, mas sai o Léo Silva, que é muito lento, entra o Ed Carlos, que também é lento. E aí passa pelo Marcos Rocha na lateral. Então são duas zagas que eu considero lentas, tanto de Internacional quanto do Atlético. Aí os outros setores têm que sobressair. Mas o Atlético é favorito para esse jogo, independentemente de quem viesse com o Inter, se viesse o Alisson, se o Valdívia for jogar, quem mais estivesse aqui. O Atlético jogando em casa, no Independência, vice-líder do Campeonato Brasileiro, brigando pelo título, com o time completo, porque eu não considero o Dátulo um titular ali, eu não cravo ele como titular. O Levir ainda não tem, na minha opinião, esse cara ideal pela esquerda. Foi o Maxwell, foi o Thiago Ribeiro, foi o Dátulo. Então,
vai com a força máxima para cima do Inter, tem o desfalque do Leonardo Silva, mas o Ed Carlos sempre que entra supre bem a falta do Léo Silva. Não sei se essa questão de lentidão de zaga vai pegar não, Everton. A zaga do Inter sempre foi, não teve grandes mudanças, e eu acho o Hever um grande zagueiro. Ele no ápice da sua forma, é um baita zagueiro. O Paulão é que a gente tem um sinão a respeito dele, mas lá no Sul o pessoal gosta muito dele. Ele é bem visto no Rio Grande do Sul. A gente vai ter um grande jogo. Graças a Deus, voltou o brasileiro. Voltou o Campeonato Brasileiro. Agora sim, o verdadeiro ídolo. Por gentileza, logo mais Atlético e Internacional. Sim. Você é o Tiger Woods do comentário esportivo. Câmera 2. Mas só no só os fortes entenderão. Um abraço a todos. Olha, Everton, eu acho que o Atlético é favorito porque tem um time mais técnico, tem jogadores melhores e porque coletivamente também tem um entrosamento mais afinado. Eu não acho que o Inter tem uma defesa tão ruim assim. São dois jogadores que passaram pelo futebol mineiro. O Hever tem sempre aquela questão da parte física que no último tempo não tem funcionado tão bem. Mas mesmo assim, independentemente dos desfalques, mesmo o Inter completo, o Atlético é melhor nos dois sentidos, individualmente e coletivamente. Eu acho que o fato de o Inter ter desfalques apenas aumenta o favoritismo. Não é que o Atlético não seria favorito se o Inter tivesse completo. É que ele só fica mais aguçado com o Inter tendo problemas ali, principalmente no seu setor ofensivo. Como a gente disse ontem, o Inter vai chegar com um time menos talentoso. Por outro lado, aquela velha discussão. O Atlético tem mais dificuldades contra times fechados, contra times que priorizam a marcação, porque o Inter, em função dos desfalques ofensivos, talvez venha com um time claramente fechado, com três volantes, um armador, também. Dois atacantes. É aquela coisa, Panzi. O Argel gosta de uma retranquinha. O Argel, nesse time do Inter, quando ele chegou, a primeira entrevista, até o nosso companheiro lá do Sul, o JB, estava aqui, a gente almoçando com o JB, ele passando algumas informações, ele dizia, eu gostei da entrevista do Argel, porque ele disse que vai jogar num 4-4-2, que não gosta do 4-2-3-1 que o Aguirre utilizava, com dois volantes, dois meias e dois atacantes. Aquele esquema típico do futebol brasileiro, tradicional, das antigas. Só que ele adora um esquema com três volantes. Então, basta ter uma desculpa, basta ter um desfalque para ele voltar com três volantes. Aí fica a pergunta, é melhor para o Atlético enfrentar um time com menos talentos ou é pior porque o fato de ter menos talentos vai deixar o time mais fechado e o Atlético tem dificuldade contra retrancas? A sua resposta é, você acha mais difícil enfrentar o time fechado? O Atlético teve sérias dificuldades contra times que armaram ferrolho aqui. O Argel, com o Figueirense, quando ele ainda treinava o Figueirense, ele jogou contra o Galo no Campeonato Brasileiro, aquele jogo 1-0, gol de pênalti do Prato, naquele esquema, com três volantes, só o contragolpe com o Dudu, que a velocidade, eu não lembro se o Cleiton jogou esse jogo, porque uma das partidas contra o Atlético ele não jogou, mas de qualquer maneira, deu trabalho para o Galo, atuando desta forma. Ele pode repetir a essência, né? O Inter, mesmo com desfalques, com um time um pouco melhor que o do Figueirense, no mínimo, né? No mínimo um pouco melhor, mas mantendo a essência, com o Nilton e o Rodrigo Dourado, os dois volantes, mais um terceiro homem de marcação ali em função dos desfalques ofensivos. Vamos ver, eu ainda prefiro enfrentar o Inter com desfalques. Eu só não consigo imaginar um Inter fechado como um Figueirense. Mas é diferente. Mas tem mais qualidade. Eu estou dizendo, por causa do Argel, disso tudo que o Cadu explicou, até nessa primeira entrevista dele, ele falou um monte de coisa e depois desfez tudo. Ele falou que não gostava de treinar, de fazer treinos fechados, uma semana depois fez treino fechado, não gostava que jogar com 4 jogadores no meio, aí pôs 3, depois com 2 zagueiros pôs 3, ele mudou um monte de coisa. Só que eu não consigo ver o Inter jogando fechado aqui como equipes menores. Deixa eu falar com a Dimara. Dimara, por gentileza, na câmera 2, aí, Leandro Boris, esse é o cara. Dimara, esse jogo contra o Internacional, você pode falar alguma coisa sobre o jogo? Sim. Eu concordo com o Cadu, eu acho que vai passar muito mais pela essência mesmo, até pela característica do treinador. Ele tem os desfalques em termos ofensivos, mas ele não vai abrir mão de uma situação que é dele mesmo, que é a do futebol mais aguerrido, que é a do futebol de marcação. Ele privilegia isso é óbvio. O Atlético tem dificuldades para passar para fechado, só que eu não entendo, e aí eu concordo com o Panzi, não é a questão da retranca do Figueirense. Isso não existe quando você tem um time que tem uma qualificação maior, que é o caso do Internacional. É um sistema de jogo que privilegia a marcação, a força ofensiva,
ofensiva e que vai na boa. Ele não vai fazer diferente no Horto, ele vai ter esses cuidados. É claro que o Alisson é um desfalque em todos os sentidos, tecnicamente falando, esteticamente falando também. Mas o Valdívia vai suprir bem, né? Mais ou menos. E brincadeiras à parte, é um grande goleiro também, então tem esse peso. Não para ser titular da seleção, mas é diferente, Marcelo né? Groi é melhor. Mas é preciso um amadurecimento, as pessoas falam muito disso, mas ele é muito novo, gente. É o planejar o futuro. Nesse ponto eu concordo com o Dunga. Ele é um bom goleiro para ficar na reserva, para você planejar para frente, ele vai ter um amadurecimento ainda. Agora, em termos do jogo de hoje, eu não acho efetivamente que a substituição, porque o Muriel é um bom goleiro também, não é assim, né, básico para a questão do Internacional. Alisson, né? Irmão. E não foi abençoado com a mesma... Essa questão do Inter jogar fechado, a gente não pode esquecer também que o Inter briga pelo G4. Claro. Se ele empata ou perde o jogo aqui jogando fechado, esperando o Atlético, Santos e São Paulo vence, abre 5 pontos do Inter e balbal o G4. Eu fiquei muito feliz em girar os comentários com vocês aqui e nenhum dos três dizer que o Inter vem jogar por uma bola. Eu acho isso uma desgraça. Cadê a Kika? Põe a Kika na tela comigo. Põe a Kika na tela comigo. Kika, eu tô de pretinho hoje. Vamos em alguma festa, né, Kika? Kika, por gentileza, girando o comentário, a participação do torcedor do Galo aí. Kika, boa tarde. Boa tarde a todos. O Pedro Ribeiro, mesmo sem várias peças importantes, o Inter continua com um ataque muito veloz, o Galo não pode descuidar. Lúcio Alves, ainda bem que vamos ter mesmo o Douglas Santos, estava preocupado. Eric Alan, hoje vai dar Galo, vai pra cima deles, Galô. E @Marquinhos01, agora é tudo ou nada, se quiser ser campeão, é vencer ou vencer. Muito bem, eu sinto um sorriso fácil na face da Kika quando ela lê as mensagens do Atlético. Será que tem alguma relação? Mas vamos saber com os dias. Olha aqui, pessoal, pensou em trocar o óleo é bom demais. Quem não gosta? Pensou na Quick, pensou troca de óleo, pensou na Quick Lube, a melhor troca de óleo do Brasil. Sabe por quê? A Quick Lube oferece a seus clientes conforto importante, segurança fundamental, profissionais treinados e capacitados, e são 5 lojas na Grande BH. Uma loja em Curvelo e em breve uma em Itabira. A Quick Lube tem preço justo e cobre qualquer oferta. Vejam as promoções aí de outubro. Você que tem um Chevrolet com motor 1.0 1.4, a troca de óleo mais o filtro de óleo por R$ 94,90. Você que tem um Volkswagen com motor 1.0 1.6, a troca de óleo mais o filtro por apenas R$ 94,90, mesmo preço. E se você tem um Fiat com motor 1.0 ou 1.4, a troca de óleo mais o filtro por apenas R$ 84,90. Tudo isso em até 5 vezes no cartão. E tem novidade, a Quick Lube agora aceita DOTS. Uma ótima opção para o cliente DOTS e para o cliente Quick Lube. Ligue aí 3399-7010, 3399-7010, agende a sua troca ou vá direto em uma das lojas Quick Lube e confira as promoções. E um detalhe, em Quick Lube, a troca de óleo feita para você, com facilidade para pagar e sempre as melhores marcas. Quick Lube 3399-7010. Trocar o óleo é bom demais. Olha aqui, confronto de logo mais também entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, né? Daqui a pouco vamos voltar a falar do Galo. Calma, revolta do povo aqui. Calma que nós vamos falar do Galo. O Pisquila tá ali, mas só isso que vamos falar do Galo? Calma. Então o jogo vai ser marcado por um time que está subindo na tabela, enquanto o outro vem despencando. Na reportagem dele, o peludo Diogo Ramalho. Jogadores saindo de campo. Foi o pouco que pôde ser registrado. Mano Menezes trabalhou insistentemente a bola parada. Essas bolas levantadas são bolas que decidem jogo ultimamente. Às vezes você pega jogo muito fechado, de muita marcação. Às vezes com uma bola parada a gente ter a força de fazer um gol muda o panorama do jogo, faz a equipe adversária sair mais. Bruno Rodrigo, que terá o velho conhecido Manuel como parceiro de zaga, recuperado de dores no joelho. É um jogador que fica poucos jogos de fora, é difícil sentir alguma coisa. Vencer o Atlético Paranaense em seus domínios tem se tornado uma tarefa árdua para a Raposa. Já são 5 anos de jejum. Uma parte desse algo mais aí é o apoio da torcida. E acredito que lá a torcida apoia bastante o time, independente da situação. Vamos encontrar muitas dificuldades e a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de adversidade para que a gente possa vencer essa adversidade e sair de lá com um bom resultado. Um time que brigou boa parte do campeonato para não entrar na zona de rebaixamento contra outro que figurou no G4. Se o Cruzeiro vencer o Furacão, os dois se encontram no elevador do Brasileirão. Um subindo
o outro descendo. A gente tem que entrar para fazer um bom jogo como a gente fez nos jogos anteriores, entrar forte, focado, atento. Um adversário que a gente pode ter a chance de deixar para trás. Campeonato longo brasileiro, que a gente estava lá em cima como o Fluminense, hoje já está embaixo da tabela. Como nós podemos subir aí de posição. Além de Manuel, o último treinamento confirmou Marinho na vaga de William, que vinha em grande fase, mas está suspenso. Uma mudança significativa. Muda bastante, né? Porque o William vem fazendo os gols da equipe aí. Mas tenho certeza que o Leandro Damião, o Will, o Marinho, vai poder meter os gols e podendo sair com a vitória também. Bom, a questão é, você, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Quando o Atlético estava lá, sendo dirigido pelo Milton Mendes, que eu acho, no início da temporada eu vi umas resenhas dele, assim, umas coletivas e tal, achei muito fraco e tal, mas aí o cara foi, né, colocando a filosofia. Ruim demais de resenha, uma dificuldade para explicar o jeito que o time joga, uma dificuldade para admitir certas coisas, para explicar a política do clube. Eu achei ele muito ruim de resenha, mas não quer dizer nada, né? E aí, com o tempo, ele foi implantando a filosofia, a coisa começou a andar, começou a acontecer, o time chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, mas depois caiu na realidade. Você levantou essa questão aqui ontem. E aí, ídolo? Não tem outra pergunta senão a expectativa para o jogo do Cruzeiro contra o Furacão. Olha, Everton, segundo maior time do estado do Paraná. Tá, a gente falava o que pode ser o terceiro do estado, né? Porque o Corinthians tem mais torcida do que todo mundo lá no Paraná. É verdade, né? Bem lembrado. Ainda bem que ninguém assiste lá, a gente, aqui. O que eu ia dizer mesmo? A gente falava tanto dos desfalques ali do Internacional, acho que é uma pauta interessante também para o jogo do Cruzeiro. Se o Cruzeiro tivesse completo, eu acho que o Cruzeiro ia ter um favoritismo mesmo jogando fora de casa. O Cruzeiro coletivamente se acertou e tecnicamente, com o time completo, é melhor do que o Atlético Paranaense. Só que os desfalques do Cruzeiro são muito decisivos. E o Cruzeiro não tem peças de reposição no mesmo estilo, com o mesmo poder de decisão. Então eu imagino o Cruzeiro hoje funcionando taticamente bem, funcionando coletivamente bem, mas com uma dificuldade por uma falta de jogadores com poder de decisão. O cara para um drible, o cara para uma finalização, o cara para um passe mais agudo, porque não vai ter o William, não vai ter o Alisson. São os dois jogadores do Cruzeiro melhores em termos ofensivos. Então, com esses problemas, não é que eu acho que o Cruzeiro, que o Atlético Paranaense passa a ser favorito, mas eu acho que o jogo fica mais igual. Mas o fato do Cruzeiro não levar gols, a defesa estar bem posicionada... Por isso, olha, se fosse o Cruzeiro normal, eu apostaria em vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro, como vai entrar em campo, eu aposto no empate. Não acho que o Cruzeiro perde o jogo, mas que vai ter uma dificuldade, assim, para... Não sei, muitos gols não vai levar, ou 0-0, 1-1, alguma coisa tipo assim, porque a defesa está sólida, não vejo o Cruzeiro levando muitos gols. E lembrando que o Cristóvão, quando treinava o Fluminense, muita gente dizia que ele tinha problema com o Walter, o gordinho. Ele disse que não tem nada disso, que o Walter vai jogar, que vai ser titular, que na verdade o Walter não jogava no Fluminense porque tinha o Fred e ficava complicado mesmo de atuar os dois. Na verdade foi ele que deu um escândalo. Você levantou a questão do Walter. Ô, menino Capeta, tem aí o Bruno Rodrigo falando do Walter? Põe aí o Bruno Rodrigo falando do Walter, até para que os nossos comentaristas comentem o comentário do Bruno Rodrigo. O pessoal fala do peso, mas é um jogador muito inteligente, um jogador forte, bate muito bem na bola, sabe deixar o companheiro na cara do gol, armar o jogo, acho que movimenta bastante, não é um jogador fixo ali, ele abre espaço para outro jogador entrar no espaço que ele deixa, procurar fazer uma boa marcação no Walter quando ele estiver ali por perto, mas não só ele, como todos os jogadores ali que de repente ele abriu espaço para a entrada. Só não está de cabeça para baixo, não pode. Dimar Oliveira, o Walter, a preocupação com o Walter, né, os gordinhos estão, de certa forma, dando trabalho em todos os segmentos, né, Dimara? Por gentileza. E está emagrecendo também. Uns estão emagrecendo. É verdade. Agora, falando do Walter... Você podia indicar o Sergipe para o Walter, né? Boa! Ele faz uma ponte aérea via Curitiba e resolve o problema dele. Mas é o que o Cadu falou. E o Cristóvão disse o seguinte, foi o Walter que gritou, na época do Fluminense, que ele não estava sendo aproveitado, mas que ele chegava e não tinha nada a ver. Ele sabia que ele estava bem no time. Isso não existe. O treinador trabalha com aquilo que pode render mais para ele. E ainda mais quando você não tem tantas opções, como é o caso do Atlético Paranaense. Mas o Cruzeiro, para mim, não vai levar gol. Isso ele não vai fazer. A questão é como que vai trabalhar essa frente dele com tantos desfalques ofensivos. Eu sei que todo mundo vai falar, em relação ao último jogo, a única alteração é a entrada do Marinho, né? Porque o Manuel, que não
treinou a semana inteira, acabou chegando na última hora, entrou, ou seja, repetindo o Leandro Damião na frente. Então, você não muda muito o contexto do último jogo. Mas resta saber qual é a movimentação que você vai ter de frente, porque, tecnicamente, você perde muito sem o William. E é a primeira vez que a gente vai ver o Cruzeiro, a reação do Cruzeiro sem a presença do William, já que o William, com o Mano, é o titular absoluto e é quem vai fazendo essa frente movimentada do Cruzeiro. Então, essa é a minha maior interrogação. Se vai conseguir marcar. E a importância de estar fazendo o resultado lá hoje, porque o Cruzeiro pode deixar a Curitiba saindo dessa 13ª posição que ele entrou e não sai mais daquele lugar. Né? E precisa resolver isso também para dar esse alívio e o Mano poder trabalhar nessa reta final, até testando, praticando outros jogadores. Gostaria de ouvi-lo, você sempre otimista com os mineiros nas rodadas do Campeonato Brasileiro. Fala para a câmera 2 ali. O Everton, em relação ao Walter, ele é muito bom tecnicamente, mas ele não é atleta, né? Ele não é atleta. É isso que a gente bate no Walter, porque ele é bom tecnicamente, bate bem na bola, tem bom passe, tem presença de área, mas não é atleta. O Sergipe disse para o Everton que antes de começar o treinamento, o Everton seria o maior desafio que ele teve na carreira. Eu acho que o Walter seria um desafio ainda maior. Porque a gente... Até porque o Walter trabalha com o físico dele, o Everton não. Ele está fazendo isso porque ele quer saúde, ponto. Ele não precisa estar magrinho. Eu não sou atleta. Ele não precisa estar magrinho para ser apresentador. Mas que tudo melhorou depois que eu emagreci, melhorou. É a questão da saúde. O Walter não é atleta. Agora, então... Em relação ao jogo, eu acho que esses desfalques do Cruzeiro, eles vão realmente dificultar as coisas demais para o Mano Menezes. Porque eu falo aqui no programa, são os dois principais jogadores do Cruzeiro, o Alisson e o William. Hoje, nos últimos jogos, têm sido os principais jogadores. O setor ofensivo do Cruzeiro vai estar muito desqualificado. Leandro Damião, o próprio Alano, o Arrascaeta foi para Curitiba, ele pode ser esse cara do drible. Que você pediu. Ele não jogou, né? Ele não jogou, ele está descansado, mas em compensação não treinou. Isso. É bom você lembrar isso, viu? Porque se o Arrascaeta jogar, eu retiro o meu comentário e acho que o Cruzeiro ganha. Mas eu não acredito que ele comece jogando. Mas dependendo da situação do jogo, como tiver, o Cruzeiro sentindo dificuldade para entrar na zaga do Atlético Paranaense, ele pode ser uma opção, e uma boa opção. Basta entrar animado, né, Arrascaeta? Não deve estar me vendo que está lá em Curitiba. Agora, a questão de não tomar gol, isso é relativo. A zaga do Cruzeiro é muito boa, mas existem zagas melhores que tomam gols. Se o Cruzeiro tomar um gol lá em Curitiba, tem que fazer 2. Isso é igual somar mais um. Essa questão de não tomar gol, isso é relativo. O Atlético Paranaense está com um treinador novo, é o Cristóvão, que para mim não é um grande treinador. Eu também não vejo nada Mas demais. Esse campeonato brasileiro, Everton, ele foi na contramão. Porque a gente sempre bate, olha, esse negócio de ficar trocando treinador não dá certo. Mas no Campeonato Brasileiro desse ano deu. Você vê que o Palmeiras deu certo quando trocou de treinador, o Flamengo deu certo quando trocou de treinador, o Cruzeiro deu certo, o Santos deu certo. O Cruzeiro deu certo do Vanderlei, deu agora, né? Porque do Marcelo, deu agora, não. mas acabou dando certo. Então, vários times deram certo. É nisso que o Atlético Paranaense está apostando. E, infelizmente, para o Cruzeiro é o primeiro jogo com o Cristóvão e com 10 dias de parada. O Cristóvão pôde trabalhar esse time. Então, não dá para analisar muito o Atlético Paranaense por aquela porcaria que a gente tem visto nos últimos 5 jogos. É curioso esse negócio de treinador. Nós não temos tempo para ficar discutindo isso, não. E é uma pena não ter, porque eu acho que poderia entrar nessa seara de treinadores. E por que uns que, na teoria, conhecem menos de bola, têm sucesso na carreira, e outros grandes conhecedores? Pega, por exemplo, para quem gosta, e aí eu falo mal às vezes e critico muito pelo folclore e tal, mas é óbvio que é importante. O Roger do Grêmio trabalha muito a parte tática, mas você pega o Ricardo Drubis, é o maior exemplo. Especialista, mas não emplaca na carreira. Talvez seja o melhor exemplo possível para mostrar isso. O Ricardo Drubis, que é tido como um teórico, já escreveu livros do assunto, sabe muito e tem dificuldade de montar grandes times na prática. Então é um bom exemplo. Agora, em geral, os exemplos de treinadores que não são tão bons taticamente, que conseguem sucesso, têm diminuído. Então a gente não pode pegar um ou outro exemplo pontual para contextualizar talvez um cenário, um suposto cenário mais amplo. Né? Os treinadores que têm obtido mais sucesso são o Tite e o Roger, para citar 2. São 2 caras que têm um perfil bem tático. O Eduardo Batista, que está tendo muito sucesso, é um cara mais para o lado tático também. Tem professor que sabe muito, mas não sabe dar aula, não sabe passar por... O Ricardo Drubis, talvez ele não sirva para ser técnico. Não, mas vai ser comentarista, vai ser escritor, não vai ser técnico, mas eu já assisti para preleção do Drubis, que eu tive a chance de... Mas preleção não ganha jogo, então põe o Bernardinho para dar preleção para a seleção. Não, mas de conversa, de campos, taticamente está do lado dele. Ele teve no Cruzeiro quanto tempo? Além de coordenador, substituir o treinador e tal. Eu tive chance de
acreditar. O Genta também sabe disso, que tem uma relação Mas não muito serve próxima como com o treinador. Drubsky. Não, mas ele aí é que o Drubsky é um grande mistério. Porque ele consegue passar para o jogador. Você sente que, taticamente, ele não é aquele tatiquez, ele é aquilo que o jogador entende. E mesmo assim, ele não consegue. Ele coordena, gente, a escola de treinadores da CBF. E grande coisa, o Sérgio Correia coordena a arbitragem. Não, mas eu estou dizendo. Mas o Ricardo Drubsky não pode jamais ser comparado a isso. Nós estamos falando de academia, é outra história. Vamos trabalhar esse tema numa outra oportunidade. Manda para mim aí. Eu tenho o Ronaldinho Gaúcho, presença ilustre hoje aqui nos estúdios do programa. Por gentileza, que venha ao palco o grande Ronaldinho Gaúcho. Olha ele aqui, olha ele aqui. Como é que tá, meu querido? Seja bem-vindo. Por que ele, por gentileza, no microfone, Robson, por que você está aqui? Aliás, vamos lançar agora uma grande promoção. Vamos convocar o pessoal de casa para participar da promoção da Implantar. Eu vou explicar, você já sabe o que é. Aliás, você deu um trato na arcada aí, ficou bom, hein? Com certeza. Dr. Dilson fez um trabalho aí, o homem é bom, hein? Fez maravilhoso, era meu sonho. Meu sonho é fazer meus dentes, né? Igual o outro fez lá e fez, para mim foi maravilhoso, né? Tá com um novo sorriso, acho que o sorriso é... Quando você chega, bem-vindo. É o cartão de visita, né? Cartão de visita. Agora você está mascarado, você está viajando até para a África. Atenção, hein? Você que está em casa já pode participar de uma promoção que a gente vai lançar agora. E que promoção é essa? A partir de agora, a gente lança a promoção Sorriso Show de Bola. Eu vou convidar, já vamos fazer uma celeuma aqui. Vem cá, doutor Dilson. Vem cá, doutor Dilson. Ronaldinho fica com a gente. Pode ficar aqui. Passa o microfone para o doutor Dilson. O senhor... já está com o microfone. O senhor, então, faz a convocação para quem está em casa. Então, gente, o Everton ontem me convidou a participar de uma promoção onde a Rede Bandeirantes vai escolher uma pessoa, você vai ligar nesse número que você está vendo aí e vai contar a sua história. A história mais bacana, a história que mais emocional, o pessoal da produção aqui, o Everton e a produção vai escolher a pessoa e a Implantar vai fazer por essa pessoa o que a gente fez aqui pelo Robson, pelo Ronaldinho Cover, que é dar um sorriso novo, partindo do pressuposto que eu acredito que o sorriso é o espelho da alma. Então a gente vai fazer isso pela essa pessoa que for selecionada aí pela Bandeirantes, pelo programa, e vai ser uma grande honra poder realizar um sonho de uma pessoa que às vezes não poderia ter isso realizado se não fosse pelas mãos de um programa que tem uma preocupação social com o ser humano. Te mostrou dados, aí são 30 milhões de pessoas que não têm dente nenhum no Brasil. Então, a pessoa que usa uma dentadura, ela não consegue mastigar bem, ela não consegue falar bem, ela tem um déficit na parte social, por que não a gente falar em sociabilidade, né? Eu conheço inúmeras pessoas que deixaram de ir a aniversários, a casamentos, porque tinham que tirar suas próteses para poder se alimentar. Então, essa é a hora. Se você não fez até então porque não conseguiu fazer ou porque não sentiu confiança, o pessoal da Bandeirantes vai escolher e a Implantar colocou o desafio, não colocou? Colocou o desafio, então você vai fazer o seguinte, você que está ligado no programa, nos Donos da Bola, você vai ligar no fixo, que está na sua tela, 3665-8200, ou você pode também entrar em contato pelo 9987866, está na tela aqui os telefones, na promoção Sorriso Show de Bola. Olha, você vai fazer o seguinte, você vai ligar, vai contar a sua história, o doutor já explicou a melhor história, nós vamos mudar o seu sorriso. Vamos mudar a sua vida, não é só o sorriso, vamos mudar a sua vida. Everton. A melhor história ganha um trato geral. Por isso, você tem que nos dar detalhes dessa emoção. Você vai contar uma história, por que você quer mudar o seu sorriso, por que você quer mudar a sua boca, por que você quer mudar de vida. O ganhador será anunciado aqui nos Donos da Bola no dia 6 de dezembro e vai ganhar um sorriso novo, novinho, bancado pelos Donos da Bola, feito na maior clínica odontológica de Minas Gerais. A Implantar. Então, meu amigo, o que você tem a fazer? Entrar em contato agora, ligar, convite feito pelo Dr. Dilson. Robson está aqui, Ronaldinho, sucesso mundial. E as pessoas confundem mesmo. Ele entrou aqui, eu falei, meu Deus, é o Ronaldo. Mais parecido com o Ronaldinho de verdade. Ele é mais parecido com o de verdade. Então é o seguinte, você aceita o desafio? Tá aceito o desafio? Tá, então, meu amigo, o doutor está aqui. E ninguém melhor que ele para falar. Ronaldinho está aqui, fez todo o processo. E você
Quer mudar o sorriso? Então ligue, conte a sua história, a melhor história. Dia 6 de dezembro o sorteio rola aqui no programa. A gente vai para um breve intervalo. Pois não, Robson? Deixa eu só falar para você, eu também tenho minha agenda aqui espalhada. Eu vou estar em Bertinho agora, dia 24, com o projeto de Paz Qualidade, com o Milton. E dia 30, né, doutor, lá com o pessoal da Implantar, também o sócio do Ronaldinho vai estar presente, muito claro, e muitos eventos acontecendo graças à torcida do Galo, a minha torcida como de coração, valeu. Olha aí, esse homem pegou na mão do Messi, não lava a mão nunca mais, não pode lavar. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e eu vou dar mais detalhes da promoção, até já. Os donos